A Zambelli gravou um vídeo agora tentando desmentir, tentando negar o acordo que ela teve com o Supremo. E vamos assistir aqui só para a gente entender direitinho, para a gente acompanhar aqui. E aí ela fica tentando direcionar um ataque ao Lula. É uma coisa meio patética, mas a gente vai seguindo aqui na leitura das notícias. Vamos lá, para todo mundo ficar por dentro. Vamos ver aqui. Conversei mais cedo com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, e perguntei a ele sobre os comentários que saíram na imprensa, na Folha de São Paulo, em relação que ele teria feito sobre uma suposta traição da senhora e um apoio da senhora ao ministro Alexandre de Moraes. Ele disse que não falou isso, ele negou essa informação e falou o seguinte, abre aspas, não discutiu o assunto dessa notícia com ninguém. Eu não li essa entrevista, nem vou ler, fecha aspas. A pergunta que faço à senhora conversou com o ex-presidente Jair Bolsonaro? Não, eu troco mensagens, mas não sobre o mesmo assunto. Eu mando alguma coisa para ele reenvia algum tipo de outra manifestação para mim, mas não necessariamente sobre esse assunto. O que aconteceu foi que a Mônica Bergamo, depois que a minha entrevista na Folha saiu no ar, essa entrevista a qual a Raquel tá falando, a Mônica Bergamo disse que eu teria traído o presidente Bolsonaro e que ele mesmo disse isso a interlocutores. E aí eu realmente até procurei a Mônica Bergamo para falar, Mônica, se alguém tivesse que falar alguma coisa, né, se o presidente tivesse que falar com alguém, não seria com você. Né? Ele ligaria, talvez para você, Leandro, que teve boa interlocução com ele durante a campanha, talvez para o Paulo Figueiredo, com quem teve boa interlocução. Eu acho que ele mandaria primeiro um recado, ele agiria de forma diferente. E muitas pessoas falaram que eu fui traíra com relação ao presidente pelo simples título da matéria que veio na Folha de São Paulo, que diz Carla Zambelli critica Bolsonaro e faz concessão, aceno, alguma coisa assim, ao STF. E quando você lê a matéria em si, eu não estou criticando o Bolsonaro, muito pelo contrário. Eu realmente fiz um aceno político, como a Raquel falou, né, ao STF, mas isso não significa estar emaranhada ou que eu fiz acordo com o Moraes, né, que foi o que a Mônica Bergamo tentou dizer. E também não foi traição. Mas a senhora concedeu a entrevista, a senhora reconhece o conteúdo da entrevista. Eu concedi entrevista a Carol. Depois que eu concedi entrevista a Carol, e o conteúdo da entrevista está certo, o conteúdo, mas eu não teci críticas ao Bolsonaro. Se tecer críticas ao Bolsonaro é dizer que nós estamos sentindo falta dele... Vocês percebem, é uma coisa meio esquizofrênica. Ela critica, mas não critica, ela reconhece o conteúdo da entrevista, mas não reconhece que ela fez uma crítica ao Bolsonaro. Carla, deixa eu explicar uma coisa para você. Se a coisa está entendida pela metade que foi crítica, então foi crítica. Aqui no Brasil, poxa, então eu critiquei o Bolsonaro. Mas eu quero crer que quando eu digo que eu estou sentindo falta do presidente aqui no Brasil, falta dos seus conselhos, falta da sua experiência, que eu gostaria que ele tivesse aqui... O que é, repito, uma crítica. Isso daí não é uma crítica, isso é uma constatação de que qualquer pessoa que gosta do presidente vai fazer. Eu tenho certeza que as pessoas que não estão nos ouvindo e que eventualmente gostaram do presidente, ou que são deputados, ou que são políticos, etc., essas pessoas estão sentindo falta do presidente. E ela me pergunta, né, a Carol me pergunta, mas você não acha que existe risco dele ser preso? Eu falo, acho. E por isso mesmo eu acho que a gente tem que ser compreensível com o fato dele não estar no Brasil e não ter voltado ainda. Eu acho que ele tem mais informações que a gente para poder definir se ele vai ou voltar agora ou não para o Brasil. E aí eu falo sobre o Supremo, como eu já falei agora há pouco, né? Falo sobre a questão do Bolsonaro e depois falo uma questão sobre o 8 de janeiro, que também tem a ver muito com o respeito que as pessoas têm com o Bolsonaro. Eu disse na entrevista que a única pessoa que seria ouvida por aquelas pessoas que estavam no QG seria o Bolsonaro. Não adiantaria eu sair a público para dizer, voltem para suas casas. Não adiantaria Bia Kicis vir a público, voltem para suas casas. A única pessoa que essas pessoas ouviriam, o único político que essas pessoas ouviriam era o Bolsonaro. Repito, isso aqui é uma crítica. Tem uma coisa ferrada que é o seguinte: o mentiroso, ele sempre erra no primeiro ato dele. Ela deu essa entrevista na Folha de São Paulo para provocar o Bolsonaro. Não adianta ela tentar falar agora. Do mesmo jeito, quando o Marcos Duval dá uma entrevista para a Veja, para o assessor dele, ele está confessando ali que ele foi cúmplice de um golpe. Eles estão começando a se enrolar nas próprias mentiras dele. A gente começou a live hoje com o Bem-vindo comentando a respeito da extrema-direita se reorganizando. Isso a gente tem que ficar de olho mesmo. Temos que ficar de olho no Tarcísio de Freitas, que esse cara está, por enquanto, agindo bem dentro do script. E temos que ficar de olho também nas atrapalhadas da Zambelli.
Porque o mentiroso, ele se perde no primeiro passo. O Reinaldo está preciso na análise dele. A Zambelli virou uma nova Joyce. E o gabinete do ódio não vai perdoar ela por isso. Não perdoa ela por ter sacado uma arma diante do Luan Araújo. E não perdoa ela por essa hesitação de apoiar o 8 de janeiro e depois desapoiar. Dizer que os generais 4 estrelas tinham que dar aval para um golpe de Estado e depois dizer para as pessoas saírem do quartel. A Zambelli balançou. Ela quis ser mais extremista que o chefe, cometeu uma burrada na véspera do segundo turno e agora não consegue ter uma ação que ela se destaque sem atacar o chefe. Ela e o Bolsonaro não estão nada bem, ela está mentindo na CNN Brasil e a CNN Brasil está cumprindo o papel de mídia bolsonarista ao tentar dar voz para Carluxa, tentar contradizer a imprensa. A Mônica Bergamo está corretíssima. O Bolsonaro está se sentindo traído com essa manobra. Isso precisa ficar claro, gente. Mentiroso se enrola na primeira mentira. Quando ele mente uma vez, ele mente 2 vezes, ele mente 3 vezes. É disso que se trata. Claro. Isso é mais uma forma de vangloriar o que o Bolsonaro significa para o Brasil. Na sua avaliação, qual é a responsabilidade de Jair Bolsonaro pelos atos terroristas, os golpistas do dia 8 de janeiro? Bom, dos atos golpistas, nenhuma responsabilidade, porque as pessoas que fizeram vandalismo ali não são pessoas da direita. A mesma que falava para os generais 4 estrelas não reconhecerem a eleição do Lula. E é para isso que a gente quer, inclusive, a CPMI do dia 8 de janeiro. Agora, interessante. Que é a mesma coisa que o Marcos Duval quer. Eles viraram agora para supostamente atacar o Lula porque eles se enfiaram numa encruzilhada e botaram o Bolsonaro numa situação difícil. Eles estão basicamente abrindo espaço para uma nova liderança de extrema-direita. Todas as pessoas que nos chamam de terroristas, né, a direita de terrorista, de fascista, de golpista, não são os políticos que estão assinando a CPMI. O André Fernandes, entre outros deputados, estão colhendo a assinatura da CPMI. No Senado, a gente já conseguiu colher assinaturas. Na Câmara, ninguém de esquerda contribuiu com a assinatura. Isso significa que eles só querem nos chamar de terroristas, mas não querem apurar o que significa terrorismo nesse caso. Então, é muito fácil, né, Raquel, chamar a gente de terrorista, de fascista, de golpista, mas não querer apurar quem foi que deixou as pessoas entrarem no Palácio do Planalto. E essa daí é a tese que ela usa para atacar o Lula. O Carlito está corretíssimo aqui. Vale lembrar o que ela disse no jantar do PL, que o Bolsonaro se enfureceu com ela, que ela foi eleita e o Bolsonaro não. Ela quer superar o chefe, gente. Está tendo uma briga entre esses inconsequentes, esses criminosos da extrema-direita que mataram 1 milhão de pessoas na pandemia, gastaram um orçamento secreto para reeleger o Bolsonaro, não conseguiram a reeleição e agora eles estão brigando para ver quem vai ser o novo líder da extrema-direita. Eles estão brigando entre eles. E por isso, gente, que a gente está falando tanto da Carla Zambelli. Tem gente que às vezes volta e meia me acusa. Você está dando palco para a extrema-direita. Não, gente. Não. Inclusive, eu não gosto desses caras, eu não gosto de acompanhar esses caras, eu não estou em nenhum grupo bolsonarista. Eu converso com pessoas que estão nos grupos bolsonaristas. Converso com pessoas que foram bolsonaristas. Mas quando eles começam a brigar entre si, é onde a gente tem que agir. É onde a gente tem que contar a verdade sobre essas brigas internas deles. A gente tem que expandir, superdimensionar, porque eles fazem isso toda vez que rolam algum problema dentro da esquerda. A gente precisa olhar com lupa isso. Porque é a única forma que a gente tem para evitar que esse movimento se reorganize. A gente precisa explorar, a gente precisa olhar, a gente precisa manter. Uma vez um amigo jornalista me perguntou assim, qual que vai ser o papel de vocês no governo Lula, né? Porque o governo Lula é um governo que, em teoria, nos veículos que eu trabalho, nós apoiamos a eleição do Lula pela democracia e contra o fascismo. Eu falei, olha, vão ter veículos que já vão bater no Lula. O Portal UOL é um exemplo. Eu acho que a nossa missão vai ser continuar combatendo a extrema-direita para evitar que a extrema-direita se eleja novamente. Porque é o seguinte, gente, não se trata de divergência ideológica. Eu aceito a direita liberal. Eu entendo que possa existir uma direita liberal. O que eu não posso tolerar é isso aqui. Que isso aqui é fascismo. Mas vamos seguindo aqui para a gente
ouvir mais um pouquinho da Carlote. Obrigado, Mônica Liz Miranda. Façam como ela e mandem 2 pila de superchats. Quem foi que deixou as pessoas entrarem no STF? Porque eu já tentei entrar no STF uma vez para lavar aquela estátua da justiça que fica do lado de fora e não consegui. Não consegui, é impossível entrar no STF, mesmo do lado de fora, que dirá do lado de dentro. Eu já tentei entrar no Palácio do Planalto quando a Dilma era presidente. Sabe quem conseguia entrar lá? Aquelas senhoras que picharam todo o Palácio do Planalto com mãos cor-de-rosa. Aquelas senhoras conseguiram, mas porque foi autorizado pela presidência da República na época da Dilma. Então, é muito fácil julgar, e eu não fiz crítica, não. Eu assinalei um fato. É fato que ele está fora do Brasil. É fato que hoje ele não está nos dando direcionamento. E eu sinto falta, sim, desse direcionamento. E eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo agora sentem falta desse direcionamento. Agora, uma coisa eu sei, se está faltando esse direcionamento, é porque ele tem seus motivos, e a gente tem que ser compreensiva. Agora, o fato de eu dizer que eu sinto falta, eu não posso, isso não é uma crítica, eu estou dizendo que eu estou sentindo falta. Eu acho, deixa eu só complementar meu raciocínio. As pessoas que me chamaram hoje de traíra, são aquelas pessoas, por ter sentido falta do presidente, por querer que ele esteja aqui perto, são as pessoas que, na verdade, estão procurando uma entrada para poder substituir o Bolsonaro. E não é o que você quer não, né, Carluxa? Conta pra gente. Essas são as verdadeiras traíras. Trair é aquela pessoa que quer substituir a outra pessoa. Eu não quero substituir o presidente Bolsonaro. Eu acho que ele tem um papel importante Não, imagina. na história. Eu sou a pessoa hoje que ocupa o gabinete Deputada, dele, né? mas então na mudei nada no avaliação da gabinete senhora, dele. quem são os traíras? Não sei, eu não tô aqui para julgar e nem colocar o dedo em ninguém. Agora, teve gente Não sou traíra, não. Traíra são os outros. Quem são os traíra? Não sei. me chamando de traíra hoje. Eu acho que as pessoas que me chamaram de traíra são aqueles que têm poder, né, que me chamaram de traíra, são aquelas que justamente querem o Bolsonaro longe para poder ocupar o lugar que ele deixou vazio, que ele está deixando vazio, que está deixando desocupado. E eu não gostaria que ele deixasse vazio, é só isso. E isso é uma constatação de alguém que tem carinho, e não alguém que está traindo ou criticando. Muito pelo contrário, uma pessoa que quer o presidente perto, que quer. Bolsonaro, eu te amo, Bolsonaro. Eu não estou te traindo, Bolsonaro. Eu só vou dar uma entrevista para a Folha de São Paulo falando mal de você, Bolsonaro. A orientação do presidente. Uma última pergunta. A senhora disse que as pessoas que estavam no 8 de janeiro não eram de direita ou de extrema direita, mas essas pessoas estavam com a camisa do Brasil. Eles eram os esquerdistas. CNN Brasil, eles eram esquerdistas todos, infiltrados. Eram apoiadoras. Não, eu não disse isso não. Eu não disse isso não, Raquel. Eu disse o seguinte, que os culpados pelo terrorismo, pelo vandalismo e por aquela destruição que fizeram no Palácio do Planalto e os terroristas eram todos de esquerda. No STF, na Câmara, não são de direita conservadores. Eu te dou um exemplo. É que são bolsonaristas, muitos deles se filmaram e estavam nas redes sociais defendendo Jair Bolsonaro. Muitos deles se filmaram, agora aqueles que se filmaram dizendo assim, olha, eu tô aqui no STF, olha só, destruíram tudo, mas não foi ele que destruiu? Carlita, a gente leu esse trecho agora há pouco, eu tava lendo a coluna do Reinaldo Azevedo, ele frisou bastante esse trecho, ela confessa que, sim, o discurso dela de Bolsonaro pode estimular um golpe. Então, cara, agora é o momento da gente falar um pouco dessas pessoas. E daqui a pouco a gente vai falar também sobre a regulação das redes sociais, que tem uma coluna boa da Carolina Brígido lá no UOL pra gente acompanhar. Fala, Rosana Ribeiro, bom dia, boa sexta-feira, Pedro. Obrigado pelos presentes de aniversário, gente. Amanhã eu faço aniversário. E o aniversário aqui na Folha Democrata é vocês sustentando aqui a Folha. Estamos com 62 likes. Vamos bater 80 likes, gente, que é muito importante aqui para a gente poder seguir. Vou mostrar esse áudio aqui até o final. Eu quero essas imagens. Eu quero saber quem foi que destruiu. Eu quero saber quem foram aqueles infiltrados. Não é saber nada, Carla Zambelli. É diferente de quem foi participar da manifestação, Leandro. Perdão, Raquel, se me permite uma última pergunta. Deputado, eu gostaria que a senhora avaliasse onde a direita errou, se errou na sua avaliação, e o que é preciso melhorar, o que é preciso pensar para poder encarar esses anos daqui para frente, sobretudo agora na retomada do Carnaval no Congresso Nacional. É que a direita, de 4 anos para cá, foi a direita que fez a base do governo Bolsonaro. Essa direita se equivocou em algumas coisas. Por exemplo, era uma direita que era desunida, era uma direita que de vez em quando se atacava, e a gente se atacar, a gente só se estremece, só se enfraquece. Esse foi um dos erros. Foi uma direita também que não soube trabalhar muito bem o que o Bolsonaro entregou como presidente da República. E eu continuo dizendo, ele foi o melhor presidente que esse país já teve. Só que, infelizmente, a comunidade... Você é completamente desequilibrada, Carla. Você é burra mesmo. A Joyce estava certa.
comunicação não era das melhores. É diferente agora da direita que a gente vai ver daqui para frente, o Leandro, porque ser oposição e ser posição é muito diferente. Eu fui oposição durante 7 anos no movimento nas ruas, acho que a gente até se conheceu de lá, se não me engano, você cobria algumas manifestações, e ali a gente era oposição. Depois que eu me candidatei, a gente foi posição por 4 anos, aí eu já te disse onde eu acho que a gente errou. Agora a gente é oposição. O que a gente não pode errar daqui para frente? Nós não podemos nos desunir, nós não podemos fazer impeachment de ministro do STF agora, para que o Lula coloque gente mais nova, que vai ficar mais tempo lá. A gente não pode deixar nada passar, nada do que o Lula passou, a gente não pode deixar passar, a gente tem que criticar tudo, e a gente tem que ser uma oposição parecida com o que eles foram, porque eles foram uma oposição excelente, porque eles faziam uma oposição até sobre o que não tinha nada para se falar, que dirá para quando tem alguma coisa para se falar. Então eu tenho certeza que o Lula vai dar muita munição para a gente vai conseguir se unir, vai conseguir se acertar, e eu continuo sentindo falta do presidente Bolsonaro perto da gente, mas eu compreendo o fato de ele estar fora. Eu sinto falta do presidente Jair Bolsonaro. Vou dar uma entrevista para a Folha de São Paulo, detonando ele. Obrigado, Carluxa. Você sempre contribui para a gente continuar sendo essa excelente oposição a você, porque a sua burrice é uma coisa inacreditável.